Olá, queridos alunos, bem-vindos à nossa primeira aula de Sociologia. Aula essa, onde nós vamos buscar conhecer alguns conceitos, nos aprofundar no conhecimento desses conceitos, para que nós tenhamos uma profunda relação com a nossa própria sociedade. Para que a gente conheça também esses conceitos e evite alguns erros, para que a gente reconheça também algumas questões que ocorreram na nossa história. É por isso que nesse primeiro momento eu, professor Alex, vou conduzi-los na busca pela compreensão dos conceitos como raça, etnia, genocídio, etnocídio, assimilação e segregação. São conceitos muito caros e importantes na sociologia e que precisam ser refletidos, sobretudo por nós nesse momento. Mas nós podemos partir de algumas reflexões, algumas questões, algumas perguntas. Você já se fez essa pergunta, quem sou eu? Provavelmente, dentro do campo filosófico, você diz, professor, sociologia tem a ver com filosofia? Sim, de determinada forma, sim. O que me fez entender, o que te faz você se entender como uma parte do todo? O que te leva a se entender como um ser social? O que te leva a se entender como ser humano? O que te torna um ser humano? A resposta para essas questões, ela vem de uma autodescoberta na sociedade. Você se encontrar na sociedade. Você se ver como um elemento integrado ao que nós denominamos por sociedade. E aí nós podemos entrar então no nosso primeiro conceito, o conceito de raça. Primeira coisa que a gente precisa entender, sair desse bom senso, um erro que muitas vezes nós cometemos, raça não serve de base para classificação. Nós não podemos usar o termo raça para identificar determinado grupo. Isso não pode acontecer. É por isso que nesse primeiro momento a gente precisa fazer uma mudança de pensamento sobre a ideia que nós temos de raça e não usá-lo como classificatório entre nós seres humanos. Bem, a gente pode falar do aspecto biológico, o aspecto físico que compõe a nossa sociedade e pode falar também do aspecto cultural. Toda vez que a gente fala do aspecto biológico, nós nos referimos ao aspecto físico que nós seres humanos temos. E toda vez que a gente fala do aspecto sociológico, nós nos referimos ao aspecto cultural. Dentro de todo esse patamar, de toda essa relação biológica e sociológica que vão ocorrendo com o ser humano, existe também a questão da troca de genes nas grandes navegações. Ou seja, a gente pode chegar a uma conclusão. Não existem raças. Existe apenas uma raça. E essa raça é denominada raça humana. Então percebam, não dá para a gente destinar o conceito de raça para um determinado grupo. Quando nós nos referimos à raça, nós nos referimos a nós mesmos. Ou seja, existe a raça humana. Você pertence à raça humana, sem distinção. Independente do grupo que outra pessoa pertença, do gosto que ela tenha, ou do aspecto biológico ou sociológico, raça é uma só. Então esse é o primeiro conceito que nós temos que entender. O segundo conceito é a ideia de grupo étnico, que a antropologia vai chamar de etnicidade. É aqui que começam as mudanças. Se raça é uma só, quando a gente fala de etnicidade, é aí que reside a diferenciação de um grupo de pessoas para o outro. Dentro do grupo étnico, da etnicidade, nós temos o caráter ou qualidade próprios de um grupo. Ou seja, são as características, seja política, seja econômica, seja situacional, seja cultural, que um determinado grupo tem. Para não errar, associe a ideia de etnia com a ideia de identidade. É uma identidade de um grupo, é uma identidade de uma determinada relação de pessoas, é algo próprio, que pertence só a elas. Ou seja, grupo étnico é um conjunto de pessoas que partilham de uma mesma identidade. A gente pode lembrar, por exemplo, dos judeus. Os judeus são um grupo de pessoas que muitas vezes, mesmo inseridos em outras sociedades, partilham de uma identidade comum a eles. Outros conceitos que a gente tem que retomar também é a questão do genocídio e etnocídio. Muitas vezes são conceitos que estão relacionados, mas que têm significados diferentes, são palavras diferentes.
A ideia de genocídio vem a ideia de matar a raça. Mas lembra, quando a gente fala de raça, a gente não está classificando. A gente pode colocar, o termo em si, a tradução é matar a raça. Mas o genocídio é aquele pensamento que se caracteriza pelo massacre total de um grupo, de uma raça, de uma etnia. É quando eu quero eliminar, é quando um grupo dominante tenta eliminar o grupo que é dominado. É quando uma maioria tenta eliminar a minoria. Um exemplo disso é o que ocorre entre 1933 e 1945 na Alemanha nazista. Os grupos de extermínio em massa e que geraram lá os campos de concentração. Ou seja, ali houve genocídio por tentar se eliminar uma minoria, eliminar um grupo que pertencia a uma raça, uma etnia diferente. Bem, dentro do genocídio, a gente pode então entrar agora na ideia do etnocídio. São alguns preceitos interessantes para que a gente possa entender. O etnocídio não é matar, não é você concretizar a morte de determinadas pessoas. O etnocídio é quando você elimina uma cultura. É quando você ajusta os indivíduos de uma determinada cultura à sua. Ou seja, a cultura de uma minoria passa a ser inserida na cultura de uma minoria. Nesse momento, nós podemos recordar de uma coisa bem interessante que aconteceu propriamente aqui no nosso país. No período em que os portugueses desembarcam no nosso país, eles se encontram com os índios. Chama-se índio justamente porque, teoricamente, os portugueses procuravam as índias e, ao chegar aqui, então, eles caracterizaram aqueles seres humanos ali, que são os nativos do nosso país, como índios. Mas é interessante a gente entender o processo de catequização que ocorre com a chegada também dos jesuítas. Quando os jesuítas chegaram ao nosso país e entravam em contato com os índios, eles o catequizavam, ou seja, eliminava-se a cultura indígena nativa que se tinha, que muitas vezes era o politeísmo, que era a crença em deuses, para que os índios aderissem e adentrassem à cultura cristã. Ou seja, a saída do politeísmo para a entrada no monoteísmo, a catequização, o processo de tornar a cultura daquele povo uma cultura única com a sua. Ou seja, esse processo de catequização ele vai aparecer durante esse processo de colonização do nosso país. Um retrato interessante, eu sugiro que vocês vejam isso e se aprofundem, é a carta de Pero Vaz Caminha. É super importante, seria super interessante que vocês lessem essa carta. Você, enquanto brasileiro, tem o dever de ler essa carta. E lá no finalzinho da carta, é engraçado porque é interessante ao mesmo tempo você notar como que o Pero Vaz Caminha observa os nativos. A ideia que ele retira dos nativos. Quando ele diz assim, olha só, Vossa Alteza, talvez o maior bem que nós podemos fazer é salvar a alma desses inocentes. Então vejam só que interessante essa leitura que o português fez do índio. É alguém que está condenado, que precisa ser salvo. Isso é o que nós chamamos de etnocídio. Elimina-se a cultura para se colocar outra. Ou seja, uma cultura desaparece. Mas uma coisa interessante da gente observar, coloquei até aqui para vocês, uma lei que protege a cultura, uma lei que protege a tua identidade cultural. É uma lei, a Lei 2.889, colocada em 1956 por Kubitschek, no artigo 1. Quem com a intenção de destruir no todo ou em parte grupo nacional, étnico, racional, religioso com tal, como por exemplo, matar membros do grupo, causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar e de dar-lhe a destruição física total ou parcial. Isso aí é passível de condenação. Ou seja, quando você tenta eliminar uma cultura, quando você tenta discriminar uma cultura, um grupo étnico, isso é possível de condenação, sim.
Vejam só, aí nós chegamos ao processo de assimilação. Assimilação, então a gente já passou lá pelo processo de genocídio, o etnocídio, e agora a gente entra no processo de assimilação. Assimilação nada mais é do que aquela renúncia étnica. É quando uma minoria renuncia à sua própria cultura e incorpora a cultura do grupo dominante. Ou seja, é quando de modo forçado ou induzido pelo Estado, as pessoas acabam aderindo a outras religiões, a línguas diferentes, a casamentos diferentes. Um exemplo, como eu já passava para vocês, os índios, que querendo ou não assimilam a cultura dos portugueses, deixando de lado a sua. Você tem ali os escravos, que foram escravizados e trazidos ao nosso país como escravos, justamente perdendo a sua cultura, perdendo a sua religião e tendo que se associar, assimilar a cultura que aqui nós tínhamos, e ali também a nossa colonização japonesa, né? Os japoneses, quando chegam ao nosso país como imigrantes, ao mesmo tempo em que eles têm a sua cultura, eles assimilam a cultura do país e deixam de lado a sua. Então isso é assimilação. E o outro conceito final é o conceito de segregação. A própria palavra já diz, segregação é separar, de maneira voluntária ou involuntária. Queria deixar um exemplo para vocês com os Amish. Os Amish é um grupo de cristãos anabatistas nos Estados Unidos. Anabatista significa que eles não aceitam o batismo de crianças, mas só depois de certa idade. São pessoas que decidiram se segregar, decidiram viver isoladas. São pessoas que em pleno 2020 vivem sem celular, sem luz elétrica, andam de carruagens, ou seja, são pessoas que não aderiram à cultura vigente e mantêm a sua cultura viva até os dias atuais e vivem isolados, vivem separados. Agora, de forma involuntária, de forma forçada, podemos lembrar do apartheid na África do Sul. Quando houve uma segregação, uma separação entre brancos e negros, a ponto de nós termos uma placa como essa que está aí à disposição de vocês, onde se reserva uma área pública e o que ali tinha para os brancos, ou seja, os negros não poderiam usufruir daquele espaço e do que ali se tinha. Depois dessas aulas, onde a gente pegou ali o conceito de segregação, assimilação, onde nós falamos de genocídio, etnocídio, quando nós falamos da ideia de grupo étnico e quando nós falamos da ideia de raça, nós temos aí vários conceitos. Agora a gente pode voltar lá ao nosso refletir. E agora, quem você é? O que te faz entender-se como parte do todo? O que te torna um ser humano? Como está o seu processo de se autodescobrir na sociedade? Vejam que você tem várias coisas, vários conceitos para que você possa assimilar e entender para que você chegue a essas respostas. Como maneira da gente seguir com os nossos estudos, quero deixar para vocês a atividade da página 61 do nosso material didático. Ao mesmo tempo, saliento que vocês pesquisem, procurem, é fácil de encontrar, sobretudo na internet, a carta de Pero Vaz Caminha, dá uma lida, faça esse esforço é fantástico, porque você vê o contato de duas culturas totalmente diferentes. E você imagina que nesse choque cultural, quando eles se encontram, vai ocorrer guerras, vai ocorrer briga, morte, e muito pelo contrário, você tem duas culturas que começam a se ver. E ao mesmo tempo, pesquise, estude sobre a vida dos Amish nos Estados Unidos. Entendendo esses grupos, você consegue ao mesmo tempo entender os conceitos que foram transmitidos para você nessa aula. Pessoal, agradeço pela aula de hoje e até a próxima.